Imagine a cena, um avião em pedaços, vidas em risco, e o que a galera faz? Uma corrida desesperada, mas não para ajudar, e sim para roubar milhões. Impact_Boom. Onde foi parar a empatia humana? Essa história inacreditável vem do Paraguai, mas poderia ser em qualquer lugar onde a ganância fala mais alto que a moral. Prepare-se, porque o que você vai ver hoje vai te deixar de queixo caído e com uma pulga atrás da orelha. Riser_Build, um avião de pequeno porte, um bimotor fretado pela gigante de transporte de valores Prosegur, estava em uma rota de Ciudad del Oeste para Assunção. A bordo, uma fortuna, cerca de 15 milhões de reais em reais e mais de 5 milhões de dólares em dólares. Estamos falando de uma montanha de dinheiro que seria entregue, provavelmente a bancos ou outras instituições financeiras. Era uma operação de rotina, mas o destino tinha outros planos, e o que aconteceu a seguir foi tudo menos rotineiro. No último sábado, uma tarde que prometia ser tranquila, se transformou em cenário de caos e desespero. O avião, um Cessna modelo 402B, registrou uma falha catastrófica no motor esquerdo durante o voo. O alerta veio às 3h38 da tarde. Em questão de minutos, a aeronave que levava 4 pessoas, 2 pilotos e 2 seguranças da Prosegur, começou a perder altitude. O desespero a bordo deve ter sido indescritível. O piloto Fernando Noldin, um general da reserva, tentou o impossível para fazer um pouso de emergência perto do Aeroporto Internacional Guarani, em Mingaguaçu. Mas não deu. A aeronave caiu a apenas 750 metros da pista. O impacto foi brutal. Os destroços se espalharam por uma área rural, e o que era para ser uma cena de resgate e socorro, rapidamente se transformou em um cenário surreal de saques e pilhagem. O piloto, Fernando Noldin, morreu no local. Os outros 3, a copilota Yeruti Nunes e os seguranças Hiron Bogado e Fred Recalde, foram encontrados gravemente feridos. Eles precisavam de ajuda urgente, de atendimento médico, de socorro. Mas o que a população local viu no meio dos destroços fumegantes não foram vidas a serem salvas, e sim uma oportunidade de ficar rico. Sim, você ouviu direito. Em vez de correr para auxiliar as vítimas, os moradores da região que chegaram ao local antes das equipes de resgate iniciaram uma verdadeira caça ao tesouro entre os escombros. Malotes de dinheiro, cédulas de reais e dólares, estavam espalhados por todo lado, e a tentação foi grande demais para muitos. Quem precisa de ambulância quando se tem 1 milhão na mão, não é mesmo? As autoridades paraguaias, como a Direção Nacional de Aeronáutica Civil e a polícia, informaram que um intervalo de cerca de 15 minutos sem controle da área foi o suficiente para que parte considerável do dinheiro simplesmente desaparecesse. Estamos falando de estimados 2 milhões de dólares que evaporaram no ar, levados por pessoas que literalmente passaram por cima de um avião acidentado e de vítimas em estado crítico para encher os bolsos. É uma imagem que dói na alma, a ganância humana, nua e crua, exposta em meio à tragédia. A polícia agora investiga o caso, claro. Eles estão analisando mensagens de WhatsApp, tentando identificar quem foram os envolvidos nesse saque vergonhoso. Mas a verdade é que rastrear dinheiro em espécie é quase impossível. O comissário Carlos Duré, do Departamento de Cooperação Policial Internacional, confirmou o sumiço do montante e a dificuldade da recuperação. E a história não para por aí. Como se não bastasse o crime inicial, criminosos estão se aproveitando da situação. Depois do saque, a polícia emitiu um alerta. Tem gente se passando por policiais e promotores, exigindo a devolução dos valores de quem eles suspeitam que pegou o dinheiro. Ou seja, a tragédia gerou uma segunda onda de crimes, agora com extorsão e falsidade ideológica. É o ciclo da malandragem em plena atividade. O que era uma oportunidade para ajudar, virou um vale-tudo pela grana. Essa história nos faz questionar, até que ponto a busca por dinheiro pode corromper a alma humana? Em um momento de tamanha fragilidade onde vidas estavam por um fio, a prioridade de muitos foi o lucro fácil. Não houve sequer tempo para o luto, para a solidariedade, apenas para a oportunidade de um golpe de sorte macabro. É um espelho cruel da sociedade, onde a notícia de uma fortuna caída do céu pode ser mais atraente do que a própria vida. E se você acha que esse tipo de coisa só acontece lá fora, no Paraguai, é bom lembrar, histórias de saques a cargas acidentadas no Brasil são infelizmente comuns.
Caminhões tombam, a carga se espalha, e em vez de prestar socorro ao motorista, a corrida é para levar o que puder. É a mesma lógica, a mesma falta de humanidade. O caso do avião da Prosegur é um lembrete chocante de que, para alguns, a oportunidade de enriquecer rapidamente apaga qualquer resquício de moralidade ou empatia. A tragédia aérea com a morte do piloto e feridos graves foi apenas o pano de fundo para um espetáculo de ganância. O dinheiro, que deveria estar seguro, virou a isca para o pior do ser humano. E aí, o que você faria se encontrasse milhões caídos do céu? Pense bem. A resposta diz muito sobre você.